Boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais uma noite aqui do Partido Pão, DCC, de casa em casa, vivendo o reino no lar. Estamos assim todos os sábados juntos para partir o pão, porque essa é a ordenança do Senhor. Que nós estivéssemos juntos, partindo o pão, tendo tudo em comum, vivendo esse reino, nesta comunidade onde tudo nos coloca no princípio da igualdade. Amém? Eu queria chamar a atenção de todos vocês nesta noite para estarmos atentos à palavra. Nós temos muito o que aprender nesta noite, nós temos muito o que ouvir. Queria que você prestasse atenção, só apenas um pouco de tempo, querido. Vamos ofertar esse tempo ao Senhor, porque Ele merece. Amém? O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, e nós queremos prestar tudo isso para Ele nesta noite, e ainda entendendo que isso é muito pouco, mediante ao que Ele merece. Amém? Então, queridos, eu queria começar nesta noite fazendo uma pergunta a vocês. Quantos aqui sabem o que é o mundo? O mundo, na linguagem evangeliquez, né, na linguagem, vamos dizer que na linguagem que se diz religiosa nos dias de hoje, muitas dessas coisas são faladas e pouco entendidas, e uma delas é o mundo. Quando eu era do mundo, fulano está no mundo, eu não sou do mundo, eu fui do mundo. E aí essas coisas vão entrando na nossa linguagem e nós vamos pronunciando dia após dia, mas nunca paramos para entender de fato o que significa essas palavras que a gente tanto fala na linguagem evangeliquez, na linguagem, eu diria que na linguagem dentro da religião, né? Uma linguagem religiosa. Nessa noite nós vamos passar a entender o que de fato é o significado do mundo e dessa frase que a gente tanto pronuncia e tanto determina que alguém é, que alguém não é, que alguém não foi, e acaba que não entendendo o sentido dessa palavra. Amém? Preste atenção, queridos. Quantos aqui sabem de fato o que é o mundo? Ninguém? Oh, glória, todo mundo vai aprender. Alguém sabe? Oi, levanta a mão, quem sabe, para eu saber aqui a quantidade de pessoas. Duas pessoas apenas, três sabem o que é o mundo, né? Então isso é bom porque a palavra de hoje vai salvar muita gente aqui nesta noite. Então, querido, se você sabe ou se você não sabe o que é o mundo, eu te pergunto nesta noite, qual ou como está sendo o seu contato com o mundo? Como você acha que está sendo o seu contato com o mundo? Você acha que tem tido um contato com o mundo de perto ou você tem tido um contato com o mundo de longe? O mundo é algo que está perto de você, dentro de você, ou longe de você e fora de você? Essas perguntas precisam saírem daqui nesta noite com respostas claras dentro de você. Porque veja bem, a igreja é um ambiente onde foi tirada do mundo. Então, se hoje nós não temos a definição nem sequer do que seja o mundo, nós não sabemos nem de onde fomos tirados e nem de onde nós estamos. Então é por isso que o Senhor ele trouxe esse assunto nesta noite, porque eu vejo que de fato é uma grande necessidade para nós aprendermos, termos clareza a respeito desse assunto. Amém? Então a pergunta é: como está o seu contato com o mundo hoje? Será que você acha que tem contato com o mundo ou não? Existe uma mente, querido, que rege os sistemas. Vamos começar lendo aqui em Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, para começar a dar um norte para aquilo que nós vamos falar nesta noite. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que muitos dos que estão aqui já ouviram diversas vezes essa mensagem. Eu sei que muitos já sabem de cor e outros acham que até vai ser clichê.
vai ser praxe nesta noite, trazer mais uma mensagem em cima deste assunto. Mas, queridos, se você de fato tiver um coração disponível, aberto ao Senhor, para comer a palavra nesta noite, você vai ver que tudo que vai ser falado aqui vai ser novo para você e edificante para o seu espírito. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus, né? Então veja bem, a palavra diz que não vos conformeis a este mundo. A palavra mundo na Bíblia, preste atenção. A palavra mundo na Bíblia quer dizer cosmos. Amém aí? Da ala 2 aí? Olha para cá. Porque depois vocês não vão saber diferenciar o mundo. A palavra mundo na Bíblia quer dizer cosmos. Preste atenção. E o que é o cosmos? É o sistema cósmico de Satanás aqui na Terra. Cósmico de Satanás aqui na Terra. Porque este mundo foi entregue a ele. Por isso a palavra diz que o mundo jaz, dorme, está ali adormecido no maligno. Porque este mundo, e quando a gente fala este mundo, não é apenas o planeta Terra, mas é todo o cosmos, todo o sistema interplanetário foi entregue a ele para que ele pudesse assim estabelecer o seu sistema. Então a palavra cosmo aponta para um sistema milenar. O cosmos não é algo que surgiu ontem. O cosmos não é algo que surgiu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Desde a queda de Satanás para a Terra, o cosmos passou a ser entregue e a existir e pertencer a ele. Então, cosmos, o mundo, preste atenção, porque a partir de hoje você vai entender que o mundo não é algo bom para você viver, e nem para você estar, e nem para você se misturar, nem para você absorver. Satanás, ele montou um sistema secular para captação de pessoas. Preste atenção nisso, queridos. O mundo é a base dos sistemas de Satanás e ele montou uma base, ele montou um sistema, ele montou uma estratégia para a captação de pessoas. É por isso que o mundo tanto nos atrai. É por isso que o mundo tanto atrai pessoas. Porque existe por trás de tudo isso um sistema muito bem elaborado por Satanás, que tem uma mente muito mais evoluída do que a do ser humano, que montou um sistema para captação de pessoas. Preste atenção para você não ser um desses capturados por esse sistema. Porque o sistema, queridos, ele é muito bem montado. Ele montou esse sistema e agora esse sistema, ele tem como objetivo capturar o quê? Pessoas. É por isso que Jesus, quando trouxe o seu plano para a terra, ele também tem o objetivo de quê? De capturar o quê? Pessoas. Porque ou ele vem para Cristo, ou ele vai para o sistema montado do cosmos, do mundo elaborado por Satanás. Só que esta palavra mundo aqui, nesse versículo, essa palavra mundo aqui nesse versículo, ele não está dentro propriamente dessa palavra cosmos. Esse versículo aí, eu não sei se alguém tem uma versão que fala também uma outra palavra relacionada a isso como não sendo mundo, que está mais adequada. Alguém tem outra versão aí? Isso.
Uma versão que fala século ao invés de mundo. Alguém tem essa versão? Ao invés de mundo tem século. E não sede conformados com este século. Muito bem. Sim, Laurinha, por favor. E não vos conformeis. Pois é, essa versão aí, ela está mais próxima daquilo que o original quer oferecer aqui nesse versículo. Porque o mundo é o cosmos. E dentro do cosmos existe os aeons. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Então, esta palavra aqui quer dizer assim: não vos conformeis com os aeons. E o que é os aeons, Edivaldo? São os departamentos estabelecidos dentro do sistema chamado cosmos. Então, veja bem, queridos, se você não observar, tem muita informação nesta noite para você aprender. Satanás, ele pegou o cosmos, o mundo, para elaborar um sistema para capturar o quê? Pessoas. Por ele ter uma mente brilhante, um ser espiritual como ele traçou departamentos para que pudesse usar especificamente para essa captação de pessoas. É por isso que cada pessoa é atraído para o mundo através de uma coisa, através de um atrativo. O que atrai você para o mundo não é o mesmo que atrai o outro para o mundo. Cada um tem uma porta aberta para que possa ser capturado dentro desse sistema cosmos que Satanás estabeleceu para que ele possa ser atraído e capturado para dentro desse sistema. E o nome dado a isso, a esse departamento, chama-se Aeon. Grava isso aí, queridos. O mundo é o cosmos. E dentro do cosmos existem os aeons, os departamentos. O cosmos é o sistema intergaláctico. O cosmos ele engloba tudo. Ele traz todo esse sistema. Agora, dentro desse universo cósmico de Satanás, que é o seu mundo, ele tem os seus departamentos, que são os aeons. Está ficando claro até aqui? Então, o mundo é o cosmos. É tudo que engloba planeta Terra, Intergaláctico, tudo. Tudo faz parte do cosmos, do mundo, que foi entregue a Satanás para que ele pudesse, assim, dominar sobre tudo isso. E aí, dentro desse cosmos, Satanás ele fez uma divisão de departamentos para que pudesse ver a necessidade específica de cada um e capturar cada um segundo a sua fragilidade. Então, queridos, não dê uma de frágilzinho no mundo. Não deixe de ser radical e fique abrindo concessões para o mundo, que ele vai capturar você na sua fraqueza, porque existe uma mente brilhante que está de olho em você, louco para capturar você para dentro desse sistema. Todos os dias ele está trabalhando para capturar você para dentro desse sistema. Então ele, portanto, estabelece nesse mundo cartesiano, nesse mundo tridimensional, esses departamentos em duas bases, ou melhor, em três bases. Qual é a base de atuação de Satanás no mundo? Olha para cá. Três bases. Diga assim para o seu irmão: três bases. Quais são essas bases? Vamos ver nesta noite. Espaço, tempo e matéria. Onde é que Satanás atua? Espaço, tempo e matéria. Preste atenção, queridos.
O que é o espaço? O espaço é o que ele usa dentro daquilo que foi repartido geograficamente. Por exemplo, em cada país, ele usa o espaço para captar pessoas através de algo diferente. O sistema político é uma das coisas que Satanás usa em cada país de forma diferente para captar pessoas para dentro desse sistema. E aí um tem o comunismo, o outro tem a direita, o outro tem a esquerda, o outro tem a monarquia, o outro tem isso, e as pessoas vão sendo capturadas, captadas para dentro desse sistema. E se coloca dentro dele de forma que não consegue mais sair. Edivaldo, mas isso é para o incrédulo? Não. A igreja hoje também já está sendo capturada para dentro desse sistema. É assim ou não é? No Brasil, por exemplo, nós temos a bancada evangélica dentro do sistema político. Nós temos bancada da bala. Nós temos várias bancadas ali que envolvem os evangélicos, aqueles que deveriam ser a igreja, aqueles que deveriam não se conformar ao Aeon. Então veja que nessa base chamada espaço, ele usa vários sistemas que captura as pessoas, o coloca para dentro e não permite mais que eles saiam. Dentro do espaço ainda, eles colocam o quê? O sistema religioso. E esse é mais grave, queridos, porque é tudo em nome de Deus. Porém, ninguém consegue mais o princípio da unidade. Esses dias eu fui recebido por uma pessoa, ou algumas pessoas, com tanta alegria. Esse aqui é evangélico. Essa pessoa aqui é evangélico. Ele até ministra a palavra. Ele tem um grupo de pessoas. E aí essa pessoa me recebeu com tanta alegria. Nossa, que bom. E como é o nome da sua igreja? Não, não tem nome. E eu vi a tristeza estampada no rosto daquela pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque o AEL estabeleceu um sistema tão poderoso chamado sistema religioso, que se você não tiver uma bandeira que seja igual à bandeira do outro, você se torna um rival ao invés de um irmão. Por isso a palavra diz que não devemos nos conformar com o AEON. O AEON separa pessoas pela política. O AEON separa pessoas pela religião. O AEON separa pessoas pela classe social. O AEON separa pessoas pela etnia, pela cor, pelo poder aquisitivo, pelo grau de escolaridade, de formação acadêmica. Tudo isso a EON trabalha na mente das pessoas para fazer com que elas sejam sempre divididas e nunca unidas, porque esse é o trabalho do Espírito de Deus. Preste atenção, queridos. O espaço é uma das bases que Satanás trabalha aqui na Terra através do AEON. Para captar pessoas através de algo diferente. No Brasil é um tipo de atração. Os brasileiros gostam de um tipo de comida diferente dos chineses, por exemplo. Os brasileiros gostam de um tipo de roupa, de um tipo de entretenimento diferente dos da França, por exemplo. E por que essa diferença que chega a dividir? Porque isso é um sistema bem bolado, bem montado de Satanás, chamado AEON. AEON. No Brasil é um tipo de atração. Os brasileiros são capturados, atraídos por um tipo de atrativo diferente. Alguém está precisando de cadeira ali. De um tipo diferente de atrativo. Quando nós chegamos na França,
é outro tipo. Quando nós chegamos na China, é outro tipo. Então, queridos, o espaço geográfico é algo que Satanás tem trabalhado através do Aeon para dividir pessoas, para dividir opiniões, para dividir gostos, para dividir conceitos. Então, quando a palavra diz, e não sedes conformados a este século, a este Aeon, a este tipo de sistema que Satanás ele traçou para capturar você, é não nos deixar ser enganados, capturados, atraídos pelos sistemas que o mundo oferece. Então, o espaço é uma das bases que ele usa para que possa estabelecer o seu sistema aqui na Terra. Está claro isso? Sim ou não? Qual é a outra base? A outra base é o tempo. Quais são as três bases que Satanás usa aqui na Terra? Tempo, espaço e matéria. Quais são as três bases? Tempo, espaço e matéria. Então nós já vimos que o espaço, ele é trabalhado para que o homem possa colocar na cabeça algo que o divida do outro. Nós vivemos uma experiência como essa há poucos dias e ainda está sobre efeito. Sabe qual foi? A direita e a esquerda dentro da política. Casamentos que se dividiram por conta da direita e da esquerda. Sim ou não? Amigos que se separaram, amigos que estão intrigados, amigos que estão distantes um do outro até hoje por causa da direita e da esquerda. Sendo que tanto a direita como a esquerda pertencem ao mesmo sistema. Que sistema é esse, Edivaldo? O sistema político é apenas uma tesoura. Os dois lados cortam do mesmo jeito. Só que o Aeon foi colocado na mente das pessoas que eles deveriam ter um partido que fosse o partido diferente, perfeito, bom. E esse foi colocado como ou direita ou esquerda. De modo que se o marido optar pela direita, a mulher se afasta dele porque ela é de esquerda. E vice-versa. E a palavra está dizendo que nós não devemos nos conformar a este século. Então, queridos, nós precisamos entender o que é isso. Ao chegarmos nessas bases que Satanás estabeleceu aqui na terra, nós precisamos entender. E a outra base é o tempo. Na base chamado tempo, ele usa através também do Aeon. O que? A moda. Ei, você que ainda é adepto da moda, você que não sabe viver sem a moda, e essa moda, ela gira em torno de todas as coisas, não é apenas de vestes, não. Tem pessoas que até o louvor dentro da igreja ela só canta se for o louvor que tiver na moda. Não coloca mais um louvor da harpa cristã. Não coloca mais um louvor dos anos 80. Não coloca mais um louvor que fala exclusivamente de Jesus, do Senhor, da igreja. Por quê? Porque caiu de moda. Quantos aqui ainda estão presos nisso, querido? Quantos aqui ainda só ouve louvores se tiver na moda? Se tiver tocando nos hits das internets? Se for um louvor antigo que fale do Senhor, é cafona, é fora de moda e não entendeu que isso é o Aeon que foi implantado para arrancar você da base que é o Evangelho. Ele estabelece, queridos, isso em sua vida.
O Aeon, ele traz a moda para você. O modismo. A cada tempo muda. Muda o corte de cabelo. A gente lembra, né, quando, alguns anos atrás, aqueles que tinham as cabeleiras mais cheias, só queriam cortar o cabelo estilo Zezé de Camargo. Cheinho aqui, cheinho atrás, cortadinho de lado. Hoje nós estamos na fase do degradê. Ninguém chega mais para dizer assim, corta aí o meu cabelo social ou militar. É um degradê. E o que é isso se não for o Aeon? Porque se você não tiver com o cabelo cortado degradê, você se tornou uma pessoa fora de moda. E quando você se coloca fora de moda, o Aeon traz um julgamento sobre a sua vida. As mulheres cortavam o cabelo de uma forma. Hoje já traz outra forma de corte para os seus cabelos. E tudo isso, queridos, nós precisamos entender que não é um problema se você corta assim o assado, mas o problema é quando isso entra no seu coração e você não consegue mais ter a liberdade, ter a paz, ter o prazer, ter a alegria, se não viver dentro dessas coisas estabelecidas pelo Aeon, o sistema que Satanás trouxe para trazer todo mundo para viver em série. Não nos conformeis com este mundo. Ele usa, queridos, essa base chamada modismo, para que possa trazer para você aquilo que ele implanta e estabelece para o homem viver sob o governo dele, através do Aeon. Então, queridos, a moda é uma dessas coisas. O estilo de roupa. O estilo de roupa é outra coisa que é estabelecido pelo Aeon. Você não usa mais algo para cobrir a sua nudez. Você usa algo para ser julgado pela outra pessoa. Se está bem, se não está, se está atualizado, se não está. E aí cria-se dentro do Aeon os profissionais de moda. Personal style, né? É isso? Consultores de modas. As grandes empresas aí de grife lançando as tendências de moda no mercado. É a moda primavera, é a moda verão, é a moda outono, é a moda inverno, e você vai embarcando nessa. Seu guarda-roupa está abarrotado de roupa. Você nem usa nem dá a ninguém, mas está nas lojas e no shopping comprando, porque a moda mudou e você precisa estar atualizado. E não se dá conta que isso é o Aeon. É um sistema de Satanás bem elaborado para fazer com que você esteja sempre no cabresto, aprisionado, vivendo o que ele quer aqui na terra. Queridos, a igreja está fora disso. A igreja está muito por fora disso. A igreja não precisa estar dentro da moda. A igreja precisa estar dentro da vontade de Deus. Porque quando ele olha para o homem, ele olha para o interior do seu coração. As vestimentas que precisam estar atualizadas é aquilo que o seu coração produz como obediência e servidão a ele. Então, através do Aeon, se lança esses tipos de coisa. As músicas, os hits. Tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem se desligar dos hits e das músicas que são lançadas todos os anos. Edivaldo, mas isso não é pecado. A Bíblia não diz que isso é pecado. Tá certo, a Bíblia não diz, mas o Aeon diz que faz parte do sistema dele. Então, se faz parte do sistema dele, a palavra diz: não esteja conformado ao sistema do Aeon estabelecido por Satanás aqui na terra. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Então hoje a moda domina, a música domina, tudo domina porque é uma mente que ainda está em um coração conformado a este mundo. Roupa, música, ritmo, ambientes, pessoas. Vou entrar aqui num assunto ainda mais polêmico. Tatuagem. Tatuagem, queridos, faz parte do Aeon. Hoje, quando você não se encontra dentro desse sistema moderno de ser um cara saradão tatuado, uma mulher descolada tatuada, você se sente fora da modinha do momento. Edivaldo, já folheei de capa a capa, não vi na Bíblia que é pecado fazer tatuagem. Claro, porque você está conformado a este mundo e este mundo vai te oferecer todos os dias aquilo que está fora do princípio do Evangelho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Uma coisa é você ter feito antes do novo nascimento, antes da nova consciência. Uma coisa é você ter feito antes de entender a sua carreira em Cristo. Outra coisa é você fazer depois da consciência. Você está se conformando ao Aeon, a modinha do momento, a ordenzinha de Satanás. Todo mundo agora vai viver assim. Estilos de roupa, música, hits, tatuagem, os pinças. É só um aqui no nariz. É só um aqui no umbigo. É só um aqui bem discreto ali. Queridos, não vos conformeis. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, não vos conformeis a este século. Muitas coisas ainda vão virem. E você vai se permitindo, vai abrindo concessões, porque isso é uma bobagem, isso não mexe com a minha fé, isso não mexe com o que eu creio, isso não mexe com isso. Mas a palavra diz que não devemos nos conformar a este mundo. Para quê, Edivaldo? Para que possa provar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É a linguagem de hoje, né? Amém. Vamos ouvir. Quer falar no microfone? Pega um desse aí, Edilene, por favor. Não, para ficar gravado, todo mundo ouvir, por favor. Senhor Jesus. São dois. Amém? Romanos 12, 2, na versão NVT. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Perfeito, né? Não imitem, queridos. Queridos, por mais que você queira hoje usar o que o mundo usa, não é mais legítimo. É uma imitação. Porque você não é mais ao mundo, você não pertence mais ao mundo, você não é mais do mundo. Então tudo é uma imitação. Além de você estar conformado a este mundo, você ainda é uma imitação. Quando o mundo usa isso, ele é original. Mas quando você usa isso, você passa a ser uma imitação barata daquilo que o mundo é. Então, queridos, abra mão dessas coisas. A partir de hoje, entenda que você não é mais do mundo. E o que é o mundo? Um sistema regido pela mente de Satanás, que traz coisas que atrai.
que traz coisas que nos atraem. A moda agora é todo mundo andar assim, todo mundo está assim. A moda é todo mundo vestir assim, todo mundo veste assim. A moda agora é todo mundo cantar assim, todo mundo canta assim. Que alienação é essa, queridas? É a mente que não foi descauterizada, que não foi liberta, que não foi transformada. Deixe o Senhor mudar os seus pensamentos. Então, o que é isso? Aeon. O que é isso? Aeon. O que é o Aeon? Um dos departamentos que Satanás usa para capturar você através de atrativos que venham do mundo. E a igreja muitas das vezes tem sido atraída para praticar essas coisas. Sim ou não? Eu fico triste com isso, queridos. Porque parece que o Espírito Santo não é o suficiente para trazer restrição às nossas vidas quando nós estamos para tomar uma decisão desse tipo. E aí, como na vida da igreja você tem a liberdade, você vai e faz. Mas saiba que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Saiba que toda desobediência tem uma consequência. Saiba que toda rebeldia leva a um caminho. Então, o bom seria que nós não nos conformássemos a esse mundo, ao Aeon, a essa base chamada tempo que Satanás estabeleceu. Por que tempo, Edivaldo? Porque ele muda tempo após tempo. Talvez os que têm mais idade aqui, talvez eu, o Bill, né? A gente alcançou a calça boca de sino. Lembra, Bill? Wills. Todo mundo andava com a calça boca de sino. Se lhe desse hoje uma calça boca de sino, você vestiria? E por que naquela época vestia? Porque o Aeon obrigava você a vestir. E por que agora você não usa? Porque o Aeon não deixa mais que você vista. Está percebendo o tipo de alienação? Na época, era a coisa mais atualizada do mundo. Quem não queria sair de casa com a calça de linho, passada ao ferro, feito a vinca, toda apertadinha até o joelho e lá embaixo parecendo uma saia? Era a modinha do momento. Satanás brinca com isso e as pessoas não se dão conta da alienação que ele faz, ridicularizando as nossas vidas como se nós fôssemos marionetes. E a igreja muitas vezes tem sido atraída para praticar essas coisas, sem sequer se dar conta que isso é um sistema muito bem elaborado para capturar a mente da humanidade. O mundo é capturado por isso. A igreja está sendo capturada por isso. Antigamente se via a diferença dos que serviam a Deus pela maneira de vestir, pela maneira de falar, pela maneira de se comportar, pelo estilo de comportamento, de brincadeira, de palavras. Eram pessoas sérias, pessoas que falavam mais da Bíblia, mais do Senhor. Hoje em dia parece que os cristãos se tornaram, né, muito mais mundanos do que o próprio mundo, queridas. E o que foi isso? O modernismo das touters, das igrejas americanas modernas, pintadinha de preto com joguinho de luz e trazendo os menininhos ali para dançar no palco da igreja como se fosse um baile, uma discoteca, como se fosse um clube e como se tivesse a liberdade de fazer tudo o que o mundo faz. Aí não se diferencia mais quem é de Deus e quem é do mundo. A palavra diz: não vos conformeis a este mundo,
mas sede transformado. Não sejam imitadores. Permita que Deus, Ele, entre na sua mente e instrua você como você deve se comportar. Edivaldo, mas eu sou jovem. Lá tem muito jovem. Queridos, no céu ou na vida eterna, não gosto de falar muito essa palavra porque traz muita confusão para a mente dos irmãos que não têm clareza. Na vida eterna, você nem vai ser jovem e nem vai ser velho, porque o seu espírito ele é atemporal, ele é eterno. Então acaba com essa bobagem de jovem. Acaba com essa bobagem de porque eu sou jovem, eu preciso estar na moda atualizada. Você precisa estar no reino para viver eternamente. O seu espírito não tem idade e ele vai ser eternizado por aquilo que você praticar aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Diga assim, mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, Paulo disse isso com muita convicção. Nós já temos a mente de Cristo. E você acha que a mente de Cristo iria permitir viver preso no aeon, na modinha, naquilo que Satanás dita, período após período, fazendo o que ele quer? Fale a verdade, amado. Cristo se submeteria a isso? Sim ou não? Mas se vós têm a mente de Cristo, por que ainda se submete? Isso quer dizer que você não mudou, não transformou a sua mente pela renovação daquilo que o Senhor quer que seja transformado. É uma igreja que ainda vive muito mundo dentro dela. E quem vai arrancar esse mundo de você não é o pastor, porque ele não tem poder para isso. Não é o presbítero, não é o diácono, não é o reverendo. Seja lá a nomenclatura que seja dada ao homem. Quem precisa arrancar esse mundo de dentro de você. Acorda, Jailson, acorda, acorda. Quem precisa arrancar esse mundo de dentro de você é você mesmo, querido. Não se conforme a este mundo. Permita ser transformado pela renovação, pela instrução, pelo conselho que Deus quer te dar nesta noite através da sua mente. O mesmo autor de Romanos que disse assim, para não nos envolver ao aeon, ele também diz, para transformar a nossa mente. Agora ele diz que nós já temos a mente de Cristo. Começamos transformando, mas terminamos transformados. Nós começamos a nossa carreira cristã transformando a nossa mente, mas agora nós já somos transformados. E quando nós somos transformados, passamos a ter a mente de Cristo. Eu, e aí é uma opinião minha particular, não vejo Cristo indo a um salão de tatuador, sentando lá e mandando tatuar a cruz no seu braço. Eu de verdade não concebo esse pensamento. Eu concebo um Cristo que sobe no monte, ora ao Senhor, para que ele revele a cruz no seu coração. Tudo é uma questão, queridos, de obediência e concessão. Ou você obedece, ou você abre concessão. Ele agora afirma que nós já temos a mente de Cristo. Quando nos desligamos de todo o sistema de Satanás. O que nos desliga, querido, do sistema de Satanás não é vir às reuniões de 8 em 8 dias, não. O que nos desliga do sistema de Satanás é você rejeitar o aeon na sua vida. Todos já estão claros do que é o aeon?
O Aeon que está no tempo e o Aeon que está no espaço. Quando nós rejeitamos todos esses sistemas, nós podemos dizer que nós também já estamos desligados de todo o sistema de Satanás que escraviza esse mundo através do Aeon. É fácil quando a gente vê alguém nas drogas, é fácil quando a gente vê alguém na bebida, é fácil quando a gente vê alguém na prostituição, é fácil quando a gente vê alguém na mentira, dizer essa pessoa é escravo de Satanás. É fácil ou não é? Mas e quando você se rende ao Aeon? Queridos, nós precisamos ser mais incisivos naquilo que nós professamos como medida de fé. Essa sua vidinha meia boca que ainda diz que é cristão, mas tudo que o Aeon oferece, você está sentado curtindo, é engano. Como diz o Wilson, é engodo de Satanás. E a palavra diz, não vos conformeis. Não vos conformeis. Não concorde. Não abra espaço. Não conceda. Então, se temos a mente de Cristo, não temos nada a ver com a moda, no sentido macro ou no sentido micro. A moda faz parte do Aeon. O Aeon é um dos departamentos do sistema de Satanás aqui na Terra. Não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com a moda no sentido macro, nem no sentido micro, que muda a cada ano. Qual é a moda deste ano? Tantas, né? Querido, Satanás tem um poder tão forte que ele dita até para você a cor da roupa que você deve usar. É ou não é? Qual é a cor de roupa que está na tendência esse ano? Com certeza tem uma. Marrom. A palavra diz que nós somos noiva do Cordeiro. A nossa veste deve estar branca, limpa, sem mancha, ataviada para receber o noivo. Mas isso não nos interessa. Porque eu preciso mesmo estar vestidinha de marrom, senão estou fora da tendência. Não é? Aí é melhor seguir o blogueiro do que seguir a Jesus. É melhor seguir o consultor de moda do que seguir a Jesus. Queridos, preste atenção no que a igreja está fazendo. Ei, igreja do Senhor! Tantas coisas que o Aeon oferece, nós caímos feito pássaros naquela armadilha que foi colocada ali. Copinho de vinho tem problema não. Uma musicazinha tem problema não. Um lugarzinho que eu vou, isso aqui não incomoda não. Não, mas é uma rodinha de amigo, mas eu não me envolvo não. Então não vá. Fuja da aparência do mal. Busque aquilo que vai te trazer edificação. Moda primavera, moda outono. É a tendência disso. É a tendência daquilo. É tantas coisas que o mundo lança e nós caímos como pássaros. No mundo da tecnologia, isso é mais forte. Eu vejo pessoas que trabalham o ano todo e compram com aquele dinheiro suado o último celular que saiu ali, da melhor versão daquela marca. Feliz da vida. Posta nos stories. Agora eu tenho. Tem uma marquinha que tem até uma mordidinha. Estou com ele. Realizei meu sonho. 10 meses depois a marca lança. A marca lança um outro celular. Com uma outra configuração, com outras cores. E aí aquele seu celular, que era a sua maior alegria, passou a não ter mais valor nenhum. Sabe o que é isso? O Aeon dominou a sua mente e o seu coração.
Queridos, muitas vezes você não usa 10% dos recursos que tem no seu celular, mas você quer o de última geração. Porque tem mais isso, tem mais aquilo outro, mas você não usa nada. Mas o iPhone te obriga a usar. Sabe o que é isso? Viver conformado a este mundo. E essa condição, queridos, entrou para dentro da igreja e hoje nós vemos irmãos escravizados por essa miséria. Escravizados por Satanás. E acha que viver escravizado por Satanás é viver caindo, estribuchando, se entrouxando. Viver escravo de Satanás é quando ele dominou a sua mente, porque quem domina a mente domina todo o corpo. Preste atenção, queridos. A Bíblia pode não falar que muitas coisas é pecado, mas é bem certo que ela fala o que é o Aeon. E se você souber o que é o Aeon, você também vai saber o que é pecado e o que não é pecado. Porque quando chega a nossa consciência, se nós desobedecemos, é pecado. Passa a ser pecado. Amém? A Bíblia, ela fala o que faz parte do Aeon. Você está dizendo a terceira base que Satanás está usando neste mundo. Qual é a primeira base? Tempo. Qual é a segunda base? Espaço. E qual é a terceira base? Matéria. Quem é a matéria? Você. Você é a matéria que Satanás usa para ser a terceira base do plano dele aqui na Terra, do sistema dele aqui na Terra. Ele elabora tudo com o objetivo de capturar a matéria. O tempo para ele não importa. O espaço para ele não tem valor. Mas o que é que ele quer capturar? A matéria. É muito bem elaborado, queridos. O tempo, ele estabelece a sua base nele, não é para destruir o tempo, porque ele também é atemporal. O espaço, ele estabelece a sua base naquele espaço, não é para destruir o espaço, mas é para capturar a matéria. Ele elabora tudo com o objetivo de capturar a matéria, que é uma mente que não está renovada e posta no espírito. E segue então o Aeon. O que é a matéria? Uma mente que não foi renovada e que não está posta no espírito. O homem é tricótomo. O que é o homem? Um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Quando o Aeon captura a matéria, ele captura esse corpo que a alma está casado com ela. Então, queridos, o homem carnal é aquele que já declarou que a sua alma está rendida à sua carne. Ele se tornou apenas matéria. E aí, Satanás, sabendo disso, elabora o seu plano, traz os sistemas e aqueles que não renovam a sua mente caem nele e vivem escravizado nele todos os dias. A matéria, que é uma mente que não está renovada e posta no espírito. E segue o Aeon através do sistema, implantado assim por Satanás. Queridos, prestem atenção. Satanás nunca vai desistir de querer capturar a matéria. Satanás nunca vai se cansar de correr para capturar a matéria. É por isso que cada vacilo seu é uma vitória para ele. Porque todos os dias ele lança para você a proposta de que você se envolva com o Aeon. E quando isso acontece, você oferece para ele a terceira base que ele precisa, a matéria. Achando que é porque
é moderno. Ah, mas eu faço isso porque isso é moderno. E vai querer que eu seja cafona, viva nas coisas antigas? Queridos, preste atenção numa coisa. Eclesiastes 1:9 diz assim: o que tem sido, o que tem sido, isso é o que há de ser. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada, diga assim, nada, nada há que seja novo debaixo do sol. Tudo que você faz hoje achando que é porque é novo e moderno, você está sendo enganado pelo sistema de Satanás. Porque o homem mais sábio do mundo, Salomão, disse assim: nada, nada é novo debaixo do sol. Os ciclos, eles só se repetem. Nada é novo debaixo do sol. Porque Satanás, ele apenas recicla a moda dele para que você seja capturado por ela. E a humanidade obedece. E a igreja que não busca renovar a sua mente para ter mente de Cristo, corre também atrás. A única coisa que ele está trazendo de novo nesse século, mas já é com uma outra conotação, já é com outro objetivo, mas a única coisa que nesse século ele está trazendo de algo novo é a tecnologia. Mas fora isso, nada é novo debaixo do sol. Toda moda que você segue, ela já foi lançada há um tempo. Ela já existia há um tempo. Os irmãos da música aqui, que têm um pouquinho mais de idade, alcançaram o disco de vinil. Sim ou não? Sabe qual é a próxima tendência da música? É trazer de volta o disco de vinil, porque a qualidade ninguém conseguiu alcançar com a tecnologia que se tem até hoje. Não tem o chiadozinho, não tem a originalidade ali que só os profissionais percebem. Ninguém conseguiu replicar, reproduzir aquilo que o disco de vinil proporcionava quando você ouvia um som através dele. Então, a próxima tendência da música é trazer de volta o vinil. E muitas pessoas vão comprar, vão adquirir, vão estar alegres como se fosse algo novo. A geração do Noah, da Rebeca, das crianças de hoje, já vão viver isso como se fosse algo novo, inusitado. Porém, Satanás só está repetindo a moda para que possa capturar a sua mente. Entendeu como é o plano? Então, essa modinha que você usa hoje, ela já existiu um tempo. Ele só renovou e você caiu e hoje vive como novo. Então, querido, tatuagem já existe desde os tempos milenares. Você que acha que é uma tendência do momento, desde os tempos milenares já existia a tatuagem. O Wilson que gosta muito desses filmes, dá para ver, né? Muitas pessoas que já usavam isso. O homossexualismo é coisa nova? Não. Muitos acham que a tendência é algo do momento, foi a mente que se destravou, que modernizou e trouxe o homossexualismo. Mas no Império Romano já havia isso. No Império Romano, em Sodoma e Gomorra, já havia isso. Inclusive, isso foi uma das causas da queda do Império Romano. Isso foi uma das causas da destruição de Sodoma e Gomorra. O homossexualismo. Mas hoje está na tendência. E muitos usam isso. Não por uma deficiência no gene, mas para acompanhar a modinha do momento. Que escravidão, irmãos. E a gente vê acontecendo isso, sabe onde? Dentro da igreja. A depravação
a libertinagem que corrompeu o moral do Império Romano, hoje também corrompe a vida dos seres humanos, inclusive os que estão dentro da igreja. Não tem nada novo, queridos. Não se engane. Mas uma coisa eu sei, que todos nós que estamos aqui hoje, que passamos por todas as tentações e conflitos, podemos nos manter fora deste mundo. Podemos nos manter distante desse mundo, não conformado com este mundo, através da palavra de Deus. A única coisa que pode nos livrar deste mundo é a palavra de Deus. Preste atenção. Não são os cultos, não são as reuniões, não são os ajuntamentos. É a palavra de Deus. Quando você aprender a comer ela, como se fosse alimento para a sua alma. Enquanto isso não acontecer, o Aeon vai te convidar e você vai dizer sim para ele. Sempre. Porque o poder de te livrar do Aeon está em se alimentar da palavra de Deus. Transformando a sua mente na mente de Cristo. Queridos, enquanto a sua mente não for a mente de Cristo, não se conforme. Coma a palavra, mastigue a palavra, engula a palavra. Não perca tempo, irmãos. Para que possamos substituir nele todas as coisas que o Aeon implantou em nossos corações e na nossa mente. Hebreus 1:3 diz assim: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas dos céus. Deus habita em glória inacessível, queridos. Não adianta você querer ver Deus com os seus olhos nus, com os seus olhos humanos, com os seus olhos carnais. Deus, ele habita-lo em glória inacessível. Se Deus mostrasse para nós a sua glória, nós seríamos fulminados imediatamente. Mas Cristo é o brilho dessa glória. Que Deus maravilhoso! Ele não pôde se mostrar para nós como ele é, mas ele enviou o brilho da sua glória através do seu Filho. E esse Filho se tornou o Verbo, a palavra. Esse Filho se tornou aquilo que nós poderíamos ter acesso, comer, nos alimentar, nos encher e contemplar a glória de Deus através do brilho do Filho. Mas o que nós precisamos atentar aqui nesse versículo é isso. Ele sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que nos sustenta, amados, não é essas 2 horazinhas que nós nos assentamos aqui de 8 em 8 dias, não. Isso aqui é para nós desfrutarmos da comunhão dos santos, do partir do pão, da alegria de ver e saber que existe um corpo funcionando na terra. O que nos sustenta é a palavra de Deus. Então, todos os dias, assim como você come o seu cuscuz, o seu feijão, o seu arroz, a sua salada, você precisa também comer a palavra de Deus para poder ser sustentado neste mundo que te convida todos os dias a viver as bases que Satanás estabeleceu aqui na terra: tempo, espaço e matéria. É ela que vai te dar uma visão governante aqui na terra.
Qual é a visão que eu tenho, Edivaldo? Uma visão vacilante. Hoje você está bem, está firme. Hoje pode chover o que for, você está firme. Mas amanhã qualquer vento te derruba e te deixa caído e prostrado. O que é isso? Uma visão vacilante. Hoje você resiste qualquer proposta que o Aeon te faça. Amanhã qualquer coisa atrai o seu coração e você corre para se render porque acha que é aquilo que vai trazer satisfação para o seu coração. É o bem-estar, é a autoestima. Queridos, o que vai te manter com uma visão governante é a palavra de Deus. Palavra de Deus que vai te dar força para dizer não para o mundo e sim para Deus. Eu gosto muito da estrofe daquele louvor que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Como é fácil cantar isso, irmãos. Aí no louvor você chega a delira, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Mas aí, queridos, a proposta do Aeon vem e você deixa Deus para lá e corre para dar um sim para ela. Está entendendo, amados, como a nossa mente é uma mente vacilante? Precisa se tornar uma mente governante como a mente de Cristo. Não é só existir como pessoa. O Senhor quer que você possa subsistir. Quem existe pode ter apenas uma boa intelectualidade. Quem existe como pessoas pode ter uma boa cultura, um bom conhecimento, uma boa religião. Mas a mente de quem apenas existe é uma mente frágil. O Senhor quer que você subsista. Quem subsiste tem profundidade. Desenvolveu ou está desenvolvendo a espiritualidade. Quem subsiste, queridos, não diz sim para tudo que vê. Quem subsiste sabe dizer não na hora que aquilo dói na sua carne. Não se deixa levar por qualquer vento de doutrina ou qualquer proposta feita pelo Aeon, não. A moda quer a igreja para usar as suas roupas. A moda quer a igreja, queridos. Ei, a moda quer a igreja para ouvir as suas músicas. Ainda que sejam músicas gospel. Quantos aqui já sabem identificar ou diferenciar um louvor horizontal de um louvor vertical? O louvor horizontal é quando evidencia você. É apenas uma música para entreter a sua mente e o seu ouvido. O louvor vertical é quando ele mata você e exalta o Senhor. Porque quando ele mata você no Senhor, você é ressuscitado juntamente com Cristo. Então, a moda quer você para ouvir as letras dessas músicas. A moda quer você para beber o vinho, quer a igreja para beber o vinho, para dominar a sua mente. Edivaldo, é só um copinho, não é para embriagar, não. Conheço muitos alcoólatras inveterados que estão fazendo terapias e tratamentos e não conseguem vencer, que começou apenas com esse copinho que você disse que é inofensível. Não dê tropos ao cosmocrato. Não dê lugar a Satanás. Não dê o menor espaço possível para ele entrar na sua vida. A tatuagem que é a igreja para marcar a sua pele e dizer que você é igual a ela. Igual ao mundo. Igual à moda. Igual ao Aeon. Infelizmente, querido, se você está nessa condição, não é minha esta palavra. Não se condene, mas se resolva com o Senhor. Não se engane, porque a Bíblia não aponta isso
de forma direta como pecado. Isso faz parte de um sistema fortemente elaborado por Satanás chamado Aeon. Modinha, modismo, atrativo para uma mente que não permitiu ser transformada na mente de Cristo. A política que é a igreja, para que possa estar brigando entre direita e esquerda. Isso é meninice, irmãos. Nós não somos deste mundo, não pertencemos a essa pátria, o nosso reino não é daqui, e o que nós temos a ver com direita e esquerda? Deixa eles brigarem. Quer votar para ser um cidadão que cumpre a sua cidadania? Vote, mas não deixe que essas coisas entrem no seu coração. E domine você, para que você ande brigando pela direita ou pela esquerda. O Aeon quer a igreja para estar dentro da religião. Porque é na religião que existe um mundo de competição entre os chamados filhos de Deus. Nos Estados Unidos, queridos, milhares e milhares de pessoas se converteram recentemente ao islamismo. Muita gente se converteu ao islamismo. Sabe por quê? O islamismo é uma das religiões que estão em alta, no auge, em tendência, nesses países mais desenvolvidos, porque eles investem dinheiro, as classes sociais de alta cultura e alto poder rentável começam a ensinar as crianças desde cedo, e eles tentam fazer o controle de natalidade entre as pessoas, enquanto que o islamismo ele traz como cultura para que as famílias tenham de 10 a 12 filhos. Então, só pelo contingente familiar, eles já multiplicam e muito na sua quantidade. E quando eles crescem, são uma massa multiplicadora de gente, enquanto que o cristão, ao invés de estar multiplicando vida na vida, está brigando com A e com B para ver qual é a igreja certa, qual é a igreja verdadeira e qual é a igreja que vai para o céu. Mente pequena, mente não transformada. Não importa se você é do Islã, dos Estados Unidos, do Brasil ou da Palestina, todos são tidos como um só povo. Mas basta você colocar uma placa aqui e o irmão falando de Jesus colocar outra placa ao lado. Já são rivais e não se dão, e não se falam e não se unem um com o outro. Uma mente que não foi transformada na mente de Cristo. O que é isso, queridos? O Aeon usando espaço, tempo e matéria para que possa ter o domínio da humanidade aqui na Terra. E a igreja está curvada a isso. Então nós temos que acordar enquanto é tempo e ver o quanto que ainda tem de mundo em nós. Ei, queridos, você precisa ver o quanto que ainda tem de mundo em você. Nos matando e nos conformando a Ele aqui neste mundo. Edivaldo, qual é o cerne da palavra nesta noite? É para que nós possamos nos autoanalisar e ver o quanto tem ainda de Aeon, de mundo, desse departamento bem elaborado que Satanás ele estabeleceu dentro de mim, dentro de cada um de nós. Temos que ter uma causa a defender, irmãos. Nós vivemos como se nós não tivéssemos causa nenhuma a defender. O que é que você faz? Eu apenas reúno, trabalho, estudo e tal. E você não tem nada para defender? Você não tem uma causa, você não tem nada para defender? Temos que ter uma causa a defender. A de não nos conformar com esse mundo. E levar esta mensagem a outras pessoas. Queridos, todos os dias nós conhecemos pessoas que estão conformadas a este mundo, sim ou não? Pessoas que estão conformadas ao sistema religioso, pessoas que estão conformadas à política, pessoas que estão conformadas ao entretenimento. Ei, outra base do Aeon
para capturar pessoas, para prender pessoas. No tempo, é o entretenimento. Quantas pessoas que brigam, se matam, se intrigam por causa de jogo de futebol, times. Oh, queridos, isso é apenas para entretenimento. Mas você tem uma mente ainda tão longe da mente de Cristo que você é dominado por aquilo e permite que aquela sua opção por um time de futebol faça com que você tenha vontade até de matar outro ser humano. E às vezes até mata, sim ou não? E aí eu fico triste quando eu vejo a igreja reunidas para isso. Eu gosto quando a igreja se reúne para assistir um jogo, mas que aquele jogo não seja algo que está na sua mente, no seu coração. É apenas para entreter, é apenas para divertir, é apenas para gerar uma oportunidade para estar aglomerado junto com a igreja. Mas aí a igreja já foi capturada para esse sistema. E agora não é mais para entretenimento. Agora é para disputa, é para rivalidade, é para competição. E isso é se conformar a este mundo. Não importa, queridos. Temos que ter uma causa para defender, que é não nos conformar a este mundo. Coloque isso no seu coração hoje. Diga assim: eu não vou me conformar a este mundo. Quando você conseguir isso, queridos, você vai também levar pessoas a não mais se conformar a este mundo. Não importa as dificuldades e as tentações. Nós sempre vamos passar por isso. Dificuldades e tentações é aquilo que a igreja vai ter que enfrentar todos os dias até a volta do Senhor. Mas nós precisamos rejeitar pela causa. Precisamos rejeitar as dificuldades e as tentações pela causa. Que causa, Edivaldo? De não nos conformar a este mundo. De não ser capturados pelo éon. E não deixar que os outros também sejam. Então isso é o que Paulo quis escrever quando ele falou esse versículo aí para a igreja de Romanos, de Roma, para os romanos. Por isso não vos conformeis a este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui sabem qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Cristo, queridos. É por isso que, quando nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é Cristo, a nossa mente será transformada na mente de Cristo. Guarde isso para você. A vontade de Deus é Cristo e a vontade de Cristo é a igreja, que sou eu e é você. Que esta palavra possa ter entrado no seu coração, capturado a sua mente e encorajado você a ser transformado todos os dias para rejeitar as bases do anticristo aqui na terra, que é tempo, espaço e matéria. Aquilo que ele vai usar para tentar capturar a sua vida. Graça e paz a todos, obrigado por estarem aqui e aqueles que estão nos assistindo também, e que essa palavra possa nos encher da sua alegria, do seu gozo e da sua graça, em nome de Jesus. Graça e paz. Vou abrir um espaço aqui de 5 minutos, caso os irmãos queiram compartilhar, e logo após vamos partir o pão, em nome de Jesus.